Olá, meus amigos, mais uma vez conversando com uma mãe atípica para contar a sua história, a sua luta dentro de uma alvorada que as trata como invisíveis. E o meu papel, na verdade, é mostrar, na verdade é contar histórias, na verdade para que vocês possam ter conhecimento em união. Você que é mulher, vó, vou falar diretamente para vocês, mulheres. A luta dessas mulheres, a luta dessas mães que navegam no navio chamada Alvorada, no naufrágio da invisibilidade, da incapacidade de ter empatia, solidariedade e amor ao próximo. Boa tarde. Boa tarde, Tom. Qual o nome da senhora? Margarida. Margarida. Quantos anos a senhora tem? 52. 52 anos de pura luta. É. A senhora tem filho ou filha? Um filho de 13 anos. 13 anos. E ele é autista? Ele tem o laudo de autismo, espectro autista. Sim. Nível 3 e atraso neuropsicomotor. Retardo, né, no caso. Sim. Me conta um pouquinho do processo do nascimento dele. Como a senhora é moradora de Alvorada, né? Não é isso? Sim. E a senhora sempre foi correspondida aos tratamentos, às especialidades dentro de Alvorada do município? Te deu essa estrutura? Infelizmente não. Muitas portas fechadas. Me sinto assim que nem uma... Assim, eu me sinto assim perdida. Hoje ele está frequentando uma escola especial lá na CIS Brasil. Eu preciso precisei até a faixa, pegar um ônibus, descer no Birici, subir caminhando até lá atrás do postão do IAPI com ele, para poder ele ter um momento de aula. Olhando aquele lugar, eu me sinto derrotada. Sério? Porque é uma escola especial e parece que nada acontece. Eu me sinto assim... Ontem eu falei para uma mãe, a gente ficou aguardando no saguão lá para os nossos filhos entrar. Eles é para entrar às 13h30. E elas ficaram em reunião até às 13h45. E tinha uma menina, a Sabrina lá, que passou o tempo, ela não suportou, ela começou a se agredir, dar soco assim na boca, dar soco no braço, né, porque cada criança reage de um jeito. Exatamente. Eles estavam ficando super agitados e eu olhei assim para uma mãe assim, eu disse, meu Deus, eu não sei se é eu que estou sentindo errado isso, que eu sou errada, mas eu olho isso aqui, diz para mim, tu tá há pouco tempo aqui, eu me sinto tão derrotada, eu me sinto tão sem horizonte pro meu filho. Olha, mãe, tão sem esperança, sabe? Sim. Sem esperança pra nada, assim, ó. Eu tô todo esse tempo. Meu filho nasceu, passou do tempo. Hospital da Alvorada. No Hospital da Alvorada. E você sabe o que é o Hospital da Alvorada, né? O que aconteceu? Passou do tempo. Eu chegava lá, uma enfermeira teve a falta de humanidade de me falar que eu tinha que enxergar os cabelos do meu filho. Para eu poder internar para ter o meu filho. Né? Fui pro Conceição, aí lá no Conceição eles me marcaram uma data, aí fui pro Hospital da Alvorada, né? Tive que passar por aquele processo, violência obstétrica, né? Um ambiente onde é mulheres que trabalham, né? E o meu filho estava empurrando, era 11 da manhã, meu filho empurrava, e eu não podia levantar, eu tinha medo que o meu filho nascesse e caísse no chão. E aí ela veio, me disse assim, ó, tu para de forçar, tu tá forçando, não tá no momento, tu tá forçando. Eu disse, eu não tô forçando, é o meu filho que tá empurrando, eu não tô forçando. Vai, levanta dessa cama, vai caminhar. Eu disse, eu não vou caminhar, não vou sair daqui. Eu fiquei com medo do meu filho nascer e cair no chão. Claro. Né? Aí porque eles acham assim que tu teve mais 2 filhos, parto normal, todo parto é diferente. Aí veio uma enfermeira e disse assim pra mim, olha, falou pro meu esposo estava junto, né? Ela veio assim, ela muito querida, muito meiga, né? Ela veio assim, veio tentando me ajeitar, me ajudar ali, e aí essa outra agressiva saiu, violenta ali, né? Parece que acho que nunca foi mãe aquela mulher. Até hoje, não conheço a vida dela, mas sim, pelo que eu vi, a frieza, né, a rispidez dela, né, aí essa menina veio e disse pro meu esposo, olha, moço, eu tô para te dizer, eu não vi ainda, trabalha 2 anos nesse horário aqui, nessa função, eu não vi mãe como ela, forte para dor.
Ela salientou. Mas eu acredito que a senhora... Forte pra dor. Não é só pra dor do parto, não. Eu acredito que a senhora já tem uma força. Aliás, não só a senhora, mas todas vocês. Sim. Todas. Porque eu costumo dizer o seguinte, pessoal. Essa oportunidade... Eu digo o seguinte... Não é elas que têm que agradecer o fato de eu estar fazendo a reportagem. Eu que tenho que agradecer de conhecer essas mães, de aprender com elas. Na verdade, com cada história que eu conto, que eu converso... E, gente, desculpa falar isso. Toda vez quando eu conto uma história, uma entrevista, eu acho que aquela história é algo absurdo que aquela mãe passou. Quando eu converso com outra mãe, tem uma outra história ainda surreal. E eu confesso pra senhora, assim, eu chego em casa, eu choro. Sabe por que eu choro? Porque eu sou humano. Eu não tenho como. Nós somos seres humanos. Agora vem um ponto crucial. Aqui dentro da Prefeitura de Alvorada, o seu filho, ele conseguiu acesso, ele conseguiu especialistas voltado para o seu filho. Como a senhora se sente aqui morando em Alvorada, no processo da educação, pedagógico principalmente também? Pois é, Tom, infelizmente... E psicológico, né? Era uma coisa que eu não queria falar. Tudo bem, se a senhora não se sentia à vontade... Não, que eu não queria admitir. Mas, infelizmente... Eu não tive muito respaldo aqui em Alvorada. Eu tive promessas em Cidreira. Eu me abalei daqui a Cidreira, eu fui embora para Cidreira. Numa esperança de algo melhor. Porque lá me falaram, como todo lugar tem, me falaram, mas tudo na escrita aceita. Na prática, tu vê que não existe nada. É verdade. Não existe nada. Não existe nada. Simplesmente eu posso mais. Eu posso mais. Quem pode mais chora menos. E como a gente é uma população pobre, desprovida de recursos, nós não temos como pagar tratamento para os nossos filhos. Porque é muito caro. Pensa se tu vai pagar uma fono. Meu filho até hoje nunca tive a oportunidade de uma consulta com fonoaudiólogo aqui em Alvorada. Aqui em Alvorada? Nunca teve a oportunidade de ter uma fonoaudióloga meia hora de consulta. Quando abriu o SEMAI, eu fui a primeira a estar lá. E eu me iludi muito, eu achei assim, foi aqueles políticos, né? Eu posso falar, eu estava lá. Sim. Foi aqueles políticos tudo lá se apresentar. Ai, que maravilha, porque foi secretário, porque foi fulana de tal. E na prática? No salto, aquelas mulheres no salto alto, aqueles homens, né? Tudo bem vestidos, né? Sim. E tudo mal intencionado, né? Tudo mentindo. Sim. Que seria uma coisa boa, porque o que aconteceu? O meu filho nunca teve fono. Nunca teve fono? Nunca teve fono aqui em Alvorada. Ele nunca teve meia hora. O que eles explicaram? Nunca, porque não tem. Porque simplesmente não tem. Como assim não tem? Simplesmente tem uma fila que tu nunca vai chegar naquele... Tem uma fila, tem que esperar. Tem uma fila. Simplesmente é uma fila. Aí os anos vão se passando. E vai passando. Meu filho tem 13 anos. E quando seu filho for ter a vaga dele, mas o processo... E quanto mais tempo passar... Sim, porque quanto mais jovens, melhor. Exatamente. Para a evolução deles. Estão preocupados? Não. Eu acredito que não. Não. Eu acredito é filho deles? Pois é. Não. Eles têm recursos. As mães e os pais de crianças atípicas aqui de Alvorada são pobres. Exatamente. Como eu, que estão pedindo, que estão aí implorando, né? Um respaldo, implorando alguma coisa. Nós somos pobres. Eu queria que a senhora pudesse, antes de a senhora mandar uma mensagem, eu queria que respondesse por que o filho dela não teve a fono. Ele já tá com 13, daqui a pouco ele tá com 20, daqui a pouco ele tá com 18, daqui a pouco já saiu o prefeito, daqui a pouco entrou outro prefeito, daqui a pouco entrou outra gestão e o filho dela continua no caminho, esperando. A pergunta que não quer calar, vai continuar deixando o filho dela esperando? Eu preciso, não, de verdade, eu preciso que vocês mudem. Eu sei que, deixando claro, isso aí é um reflexo de gestão anterior, mas a insatisfação dela, porque ela é mãe, é o filho dela que tem jogo. E a gestão atual vai mudar? Nós vamos acompanhar o seu caso, porque eu gostaria de saber se o filho dela vai continuar sem fono. Eu queria saber uma resposta. O filho dela vai continuar sem fono? E ele estava na aurora da vida ali, né? Sim. E o que acontece? Primeiro, ele estava com psicopedagoga, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não. E estava com o Lauro, que era TO, né? A psicopedagoga foi embora. Nossa Senhora. Não foi colocado outra. E o professor, o Lauro, terapeuta,
foi embora. Sim. E aí o meu filho tá sem TO, também tá sem psicopedagoga. Tá inscrito no SEMAI desde que veio de Cidreira, que a gente retornou. Olha, a senhora gostaria de mandar uma mensagem para os atuais, tá? Já que os anteriores não fizeram, manda uma mensagem para os atuais e pergunte se o seu filho ainda vai continuar sem fono. Eu quero falar para os responsáveis, os administradores do nosso município, se os nossos filhos vão permanecer assim, né, como as mães dizem, invisíveis aos olhos deles, se eles vão ser só um número, se essas promessas vão ser só no papel, vão ser uma utopia, assim como é a aposentadoria de autista que o sistema engoliu. O sistema simplesmente engoliu uma coisa que era para ser lei, né? O sistema ele trava. Ele engoliu os direitos dos nossos filhos e os municípios. O nosso município, não posso falar pelos outros municípios, mas eu sou moradora de Alvorada desde os meus 5 anos de idade. Então eu quero saber se o nosso município vai continuar a ser negligente com os nossos filhos. Só isso eu quero saber. Se vão continuar achando que os nossos filhos não existem. Se vão continuar achando que nós não merecemos respeito, implorando algo que é o nosso direito, porque se sabe que vem verbas para que os nossos filhos sejam atendidos com dignidade, não se arrastando, mas com dignidade. É isso que eu tenho para deixar dito. E obrigada. Meus amigos, é o seguinte, agora essa palavra vai para quem administra, para quem toma conta, tá? Eu queria saber o seguinte, em primeiro lugar, eu acredito que o pessoal da gestão assiste meu conteúdo, assistem, coloca um pouquinho de humanidade no seu coração e ouve essas mães. Eu acredito que não é possível que várias reclamações, várias insatisfações de várias mães, que o problema não existe e que tá tudo bem. Se tá tudo bem, me convide para visitar os locais, os atendimentos atípicos, me convidem. Se tá tudo bem, me convide com uma comissão de mães. Me convidem, eu, as mães, e vamos fazer um checklist. E aí, convide essas mães para ouvir, porque elas estão tentando resolver um problema que na verdade é um direito, não é uma esmola. Eu queria deixar bem claro, repetindo de novo, para que vocês pudessem entender. Vamos voltar lá na escola, ABCD? Vamos voltar? Recapitulando. O que elas reivindicam é um direito, não é a esmola. Vocês aí do outro lado, repetindo. Vocês que estão me assistindo, vocês mesmo. O direito delas não são esmola, é um direito. Coloquem isso na cabeça. Governem, administrem a cidade por essas mães. Não é possível que vocês não estejam enxergando, gente. Aí vai dizer também que é montagem. Vou até tocar, isso aqui não é um espírito. São pessoas, porque na cabeça de vocês é fake news, é montagem. É realidade. É colocando, igual teve um cidadão que colocou: ah não, Tom, você tem que dar notícia boa. Como é que eu posso dar uma notícia boa? Olha a notícia dessa mãe. Como é que eu posso chegar e dizer: olha, a Alvorada está maravilhosamente bem? Como é que eu posso dizer, olhando para essa mãe, dizer que tá tudo bem, e conversando com essas mães, ouvindo as histórias dessas mães, e tá tudo bem? Quem tem Deus no coração, olhe para os seus. Quem ama Deus, ama os seus. E aqueles que se levantam dizendo que tá governando para Deus, desculpa, eu não sei qual Deus, mas o Deus do amor, sinceramente, eu não acredito que esteja administrando e governando com um Deus. Porque quando vocês sabem do problema dessas mães, sabendo dos filhos dessas mães, e aí na rede social é uma maravilha, tudo acontece no mundo fantástico de Bob. Porque a Alvorada, tudo se promete, mas nada acontece. Vou ficar por aqui, um forte abraço. Lembrando, as minhas câmeras, os meus microfones, sempre estarão à disposição dessas mães. E não tente calar meu microfone, não tente apagar as minhas câmeras. Sabe por quê? Porque a voz dessas mães, lembre-se, se você acredita em Deus, seja lá o que você acredita, uma oração para Deus é como se fosse, sabe o quê? Uma ordem. E cuidado
com o que vocês estão plantando, porque a colheita amanhã ou depois vai ser cobrada pesada. Rezem para Deus, orem para Deus, porque se amanhã ou depois um membro da sua família também precisar. Mas como vocês têm plano de saúde, né? Porque até isso, porque elas não têm direito a um plano de saúde. Vocês têm. Vou ficar por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus.